Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente mergulha numa passagem assim de tirar o fôlego. Gênesis capítulo 45. É o momento em que José finalmente se revela para os irmãos lá no Egito. Nossa conversa vai ser baseada no texto bíblico mesmo, e a ideia é explorar, sabe, a profundidade da providência de Deus, o perdão, a reconciliação, tudo que está ali nessa história marcante. Ok, vamos começar a desvendar isso? Para situar quem está ouvindo, a coisa tá tensa. Anos se passaram, né, desde que os irmãos venderam José. Agora, por causa da fome, eles estão lá na frente do governador do Egito, sem a menor ideia de que é o irmão que eles traíram. José já fez uns testes com eles e a emoção está no limite. E aí o capítulo 45 começa com essa explosão. Vamos ler os versículos 1 e 2 de Gênesis 45? 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Nossa, que cena, hein? Um choro tão alto que o palácio inteiro ouviu. É um momento de uma vulnerabilidade imensa, né? Mas muito significativo também. O fato dos egípcios ouvirem, como diz o texto, isso sugere que o que está acontecendo ali não é só um drama de família. Indica que o plano de Deus, que está culminando nesse choro, nessa revelação, tem um alcance, um impacto que vai além daquela sala, sabe? Exato, e logo depois que ele manda todo mundo sair, ele não enrola. Versículo 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Imagina o choque, o medo que bateu neles. Com certeza. E olha a primeira pergunta dele. Vive ainda meu pai? Mesmo sendo esse governador todo-poderoso, a conexão com a família, com a raiz dele, é a primeira coisa que vem. Ao mesmo tempo, claro, os irmãos são confrontados na hora com a consequência viva do que fizeram lá atrás. O pavor deles, que o texto fala, é a reação natural a essa trombada com a verdade, né? Mas aí vem a surpresa, a reação de José. Ele não vem com acusação, ele vem com consolo. É aqui que a visão de Deus na história entra com tudo. Vamos ouvir os versículos 5, 7 e 8. 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. E continua no 7. 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. É impressionante, né? Como ele imediatamente aponta para Deus. Sim, é uma releitura, assim, radical do que aconteceu. José não passa pano para o mal que fizeram, não. Mas ele coloca esse mal dentro de um propósito muito maior, que foi Deus quem orquestrou. Para quê? Para preservar a vida, para continuar a linhagem da promessa, como diz o versículo 7. Ele está afirmando a soberania de Deus, que usou as ações humanas até as erradas para fazer um bem maior. Isso não tira a responsabilidade dos irmãos, claro, mas oferece uma perspectiva de redenção, né? E essa perspectiva não fica só no discurso. Leva a ações bem concretas de reconciliação. Lá nos versículos 9 a 11, José fala: 9. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José. Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. 10. E habitarás na terra de Gósen. 11. E ali te sustentarei. E não é só ele. O próprio Faraó apoia a ideia, está lá nos versículos 16 a 20. E José manda presentes, provisões, versículos 21 a 23. E tem aquele detalhe interessante para o Benjamim, né? Versículo 22, que recebe prata e roupas novas, um contraste forte com aquela túnica antiga que causou tanta confusão.
Um ponto fundamental esse. A reconciliação não é só palavra, ela acontece nos abraços, no choro, que está descrito nos versículos 14 e 15, e nessas ações práticas, cuidar, prover, acolher. A generosidade de José, especialmente com Benjamim, mostra essa restauração da confiança, do favor, superando as feridas antigas. E a notícia, claro, chega a Jacó. Os versículos 26 a 28 contam essa reação. 26, e anunciaram-lhe dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não os acreditava. Imagina! Mas aí, 27, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo Jacó os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. 28, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Da incredulidade total para a esperança que renasce. Que momento! E essa alegria do Jacó, essa família sendo restaurada, nos lembra do poder transformador que tem nessas histórias da Bíblia. É um poder que, aliás, o projeto Reavivados por Sua Palavra ajuda a gente a buscar no dia a dia, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, o que a gente leva de mais importante dessa nossa conversa sobre Gênesis 45? Vimos a emoção forte da revelação, essa afirmação poderosa da providência de Deus que age até no meio do erro humano e a restauração concreta da família. Olha, uma lição central aqui, para mim, é sobre a graça. A iniciativa de José de perdoar, de buscar reconciliação, ela vem antes de qualquer pedido de desculpa dos irmãos. Não precisou eles pedirem. Isso, espelha muito a natureza da graça de Deus, que chega até nós e oferece restauração sem depender do nosso mérito. A história garante. Não importa quão complicada ou dolorosa seja a situação, ela pode ser transformada pela ação redentora de Deus. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como será que a nossa percepção de que Deus pode estar agindo, mesmo no meio das dificuldades, ou através de coisas inesperadas, como na vida de José, como isso poderia mudar o jeito que a gente encara a nossa própria vida e nossos relacionamentos? Olha, essa foi só uma exploração de Gênesis 45. A palavra de Deus é um tesouro sem fim de sabedoria e transformação. A gente convida quem nos ouve a mergulhar diariamente nas Escrituras. Quem sabe participando do projeto Reavivados por Sua Palavra é uma ótima forma de começar. E se essa conversa tocou seu coração, por favor, não deixe de curtir esse material, de compartilhar com amigos, com a família. E, claro, inscreva-se aqui no canal Pode Crer na Bíblia para não perder nenhuma das nossas próximas análises. Sua participação é muito importante, ajuda a gente a levar essas mensagens que transformam a mais pessoas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!